Ele é doutor em música e é a nova voz da Som Maior. Meu convidado de hoje é o Clairton Rosado. Seja bem-vindo, Clairton. Obrigado, Maga. É um prazer estar aqui nesse programa maravilhoso, uma grande honra. A honra é minha. E a gente já começou a conversa, eu já comecei ganhando um presente, ganhando um livro, um pequeno livro escrito pelo Clairton, música, breve história. Isso aqui é um documento, né, Clairton? Então, esse livro, ele é fruto de um trabalho que eu fiz, de um edital aqui de Criciúma, da Lei Aldir Blanc, né? Ele é um primeiro trabalho pós a conclusão do meu doutorado, e aí no movimento que eu vinha fazendo pós-doutorado, eu pensei, o que eu vou fazer agora e tal. Surgiu a oportunidade do edital, e aí como eu gosto muito de história da música, né, e as aulas de história da música durante a graduação foram muito marcantes para mim, foram decisivas na minha formação. Então eu pensei, vou fazer esse trabalho aqui. É um compilado, né, Clairton? É um compilado, é uma história breve, né, uma introdução à história da música, que eu pensei muito, assim, naqueles estudantes de música, mesmo apreciadores de música, que, como eu, não tiveram um contato com a história da música, né? Eu morava aqui em Criciúma, voltei para Porto Alegre, fui fazer faculdade, e eu só sabia que existia Mozart e Beethoven, e não sabia qual dos dois tinha morrido surdo. E aí, então, né, nesse movimento eu digo, não, vou oferecer, assim, brevemente, essa introdução à história da música, para que essas pessoas possam conhecer e tendo um contato, enfim. Ele é um livro que tem essa interação, né? Ele tem um QR Code. Eu vi aqui que tem um QR Code, já quero acessar para ver o que tem aqui nessa playlist. Então, todas as músicas que são citadas, o leitor pode ouvir, né? Então, tem essa apreciação musical que vai acontecendo, então como vai passando por todas as fases da história da música, começa desde a música grega, canto gregoriano, etc., até dias atuais, passando por música popular também, enfim. Então foi um primeiro trabalho, assim, para oferecer para o público em geral, né, para ter esse contato. E quando eu li aqui o nome da tua tese, do doutorado, eu já posso imaginar quem é um dos teus artistas, dos teus autores, cantores favoritos. É Tom Jobim? Com certeza. O nome da tese do Clairton é Muitas notas vão entrar, mas a base é uma só. Recorrências no processo composicional de Tom Jobim. Coisa mais linda, é poético o nome da tua tese. Então, o Tom Jobim, ele tem uma grande importância para mim, na minha vida. Primeiro, quando eu era mais jovem, Tom Jobim era um cara que eu via na TV, né, no Jornal Nacional, essas coisas todas. Era uma dessas figuras da MPB que eram notícia, né? Quando ele faleceu, eu tinha 18 anos. Então, era uma figura presente, né? Nesse imaginário do brasileiro, né? Até porque ele fazia parte de boa parte das trilhas sonoras das novelas das 9, que também compõem o nosso imaginário cultural, né? Exatamente. Esse repertório estava presente na grande mídia também, né? Depois que a coisa foi mudando, enfim, mas isso é um outro assunto. Mas o Tom Jobim, o que acontece? Eu já tinha uma admiração por ele, e ele, tempos depois, ele foi fazer um casamento para mim que foi essencial. Por quê? A minha formação musical primeira, básica, é dentro da música popular, dentro de uma música de folclore, né? O meu primeiro instrumento foi o acordeon, então eu tenho toda uma criação dentro da música gaúcha, dessa música mais ligada a essas tradições mais folclóricas. Até caiu o negócio do Grêmio, né? Aqui. E aí, mas a minha formação mais sólida se deu na universidade, no curso de graduação em música, que é uma formação clássica, né, da música de concerto. E o Tom Jobim, ele alia essas duas coisas, né? Eu me lembro muito fortemente de quando, certa vez, um professor nos mostrou uma peça sinfônica do Tom Jobim. Se não me engano, devia ser Saudades do Brasil. E aquilo era de uma beleza, assim, divina. E aí me tocou muito profundamente.
Então ele associa essas duas coisas, né? Ele traz essa riqueza da informação, da formação, da história da música, e traz isso para o universo da canção popular urbana, que é onde o Brasil se encontra, de fato. Então, e ali está tudo condensado, está tudo ali dentro, essa informação. Então, para mim, ele associa esses dois mundos com que eu sempre convivi, e ele traduz de uma forma maravilhosa. Ele consegue fazer a ponte entre algo um pouco mais inacessível, digamos, não inacessível, mas que está um pouco longe do dia a dia, da grande massa, e consegue traduzir isso para o dia a dia. É mais ou menos isso que você quer dizer? Mais ou menos isso, e ele tem diversas facetas, digamos assim, porque ele em diversas entrevistas, ele sempre falava, mas todo mundo me associa à bossa nova. Realmente tem uma associação com a bossa nova, mas ele é muito mais do que isso. O Tom Jobim, ele tem toda uma ligação com Guimarães Rosa, com toda a literatura, né, do brasileira, que faz com que ele vá adentre ao oeste, digamos assim, adentre mato adentro, né? Então ele tem questões rurais muito fortes também. Qual é a tua música favorita do Tom Jobim? Tem como escolher uma? Se não der para ser uma, duas, então? É difícil, mas Saudades do Brasil é uma composição que é sinfônica, mas que é maravilhosa. Eu gosto muito de Lígia, né, uma canção que tem uma interpretação do João Gilberto que é magnífica, assim, que tem uns 5 minutos, e o João Gilberto faz isso em diversas formas de interpretações dentro da mesma gravação. O último disco, Antônio Brasileiro, tem diversas canções que são maravilhosas. Tem o Pato Preto, enfim, que eu gosto muito, que já tem mais essa coisa da ecologia que ele trazia, né? Passarinho é maravilhosa, enfim, é difícil. É engraçado, porque Tom Jobim foi algo que eu comecei a gostar sem ter não aconteceu um fato, sabe? Ouvi algo e olha, acho que eu gosto disso aqui. De modo natural, e talvez até pelas novelas, o meu ouvido para Tom Jobim parece que sempre aconteceu, sempre existiu. Então, é um artista, acho que artista é até pouco para se referir a ele, assim, mas é algo tão, tão grandioso para a cultura do nosso país, né? Que às vezes a gente até acha que é pouco valorizado, ou pelo menos a gente não vê ser tão valorizado, e que colaborou grandemente para a cultura do país, né? E aí tá a magia da canção brasileira, da canção popular urbana, que é arte, que ela traduz os nossos sentimentos, ela traduz a história, ela traduz os fatos que acontecem ao nosso redor, e tá ali nos ofertando tudo isso, né? O Tom Jobim tem um fato curioso, que assim, existe uma gravação de uma canção dele do Luiz Gonzaga, que se chama Caminho de Pedra. E aí tu começa a pensar, mas por que o Luiz Gonzaga gravou essa canção do Tom Jobim? Né? Luiz Gonzaga, que é anterior ao Tom Jobim, né, dentro daquele movimento regionalista brasileiro, enfim, que existia, e aí ele vai lá e grava o Tom Jobim, que vem na bossa nova, que muda tudo, etc. Mas por quê? Porque o Luiz Gonzaga se identificou com o que aquela canção dizia. Existe um disco do Chitãozinho Chororó inteiramente dedicado a Tom Jobim, o que é um fato muito curioso, né? Mas que traduz várias questões ali, primeiro de uma identificação com aspectos das músicas do Tom Jobim com os quais os Chitãozinho Chororó se identificam, né, por questões ligadas a rural, questões rurais, etc. Mas também uma vontade de acessar essa grande obra do Tom Jobim, enfim. E fazer parte de alguma forma. E aí entra essa questão de ele tocar todos nós, porque aí você vê o grande artista, né, que independente da estética, enfim, ele te toca. O Brasil, a gente vai puxar para nossa sardinha, né, Clairton? O Brasil é o país mais rico na sua produção musical de todo o planeta? Olha assim, que a gente tem uma diversidade aqui que é o seguinte, né? O que se costuma se dizer é que dentro do universo da canção são 3 os países que tomam um grande destaque, né? O Brasil, a Inglaterra e os Estados Unidos.
Então a gente está aqui nas cabeças. Sim. Estamos aqui em cima. Com certeza. E aí tem um fato que é interessante, né? Que o Tom Jobim ele foi para os Estados Unidos e aí ele, numa das tantas entrevistas dele, ele falava que lá nos Estados Unidos se valoriza tanto, né, as coisas boas, que o que eles não têm lá, eles importam. Então, quando os Estados Unidos importaram a bossa nova, importaram a canção brasileira, é porque eles têm um senso de identificação muito aguçado para trazer aquilo que é bom, que eles não estavam tendo lá naquele momento, né? Eles já tinham toda a tradição do jazz, enfim, mas eles importam, né? Então, quer dizer, a gente está num nível altíssimo. Então, tá bom. Ô, Clairton, quando a gente fala de música popular brasileira, a gente lembra de obras de agora, de produções, né, contemporâneas. Como é que a gente entende os fenômenos que a gente tem visto, por exemplo, Anitta? Quem é a artista Anitta na tua concepção? Por vezes, essa análise, a canção popular, às vezes ela demonstra mais do que a música, a sociologia. Né, a sociedade em si, a política econômica de um país, né? Por vezes ela nos identifica mais essas questões, às vezes, do que até propriamente questões musicais, né? A arte, ela possibilita isso, né? Enxergar uma época, enfim. Então, quando você tem todo um movimento que existiu ali nos anos 90, anos 2000, e veio se intensificando de uma política econômica que deu visão, deu chance a classes economicamente desfavoráveis, elas foram ascendendo, foram trazendo consigo as suas questões culturais, e ao ter poder aquisitivo, elas querem consumir aquilo com a qual elas se identificam. E aí o universo da arte, né, das canções, ele traz muito isso, né, de levar essa identificação. Então, um fenômeno como a Anitta, né, então ela vem do subúrbio, ela vem dessa tradição que no Rio de Janeiro é muito forte, do funk, do samba, né, dessa música produzida na favela, no gueto, mas que o Rio de Janeiro aí é um caso que assim, tudo transborda, né? E vai transbordando e vai chegando na população como um todo, mas vai trazendo essa informação e também para ofertar essa possibilidade de aquisição de um consumo de uma classe que está querendo se ver ali, né? A gente já vinha, isso sempre aconteceu, o samba de break, né? Que sempre fala da violência no Morro Carioca, enfim. Então são várias as manifestações que trazem essa informação social e política. Tem como a gente classificar música, eu acho que para além dos preconceitos que envolvem esse assunto, né, Clairton? Mas é possível classificar música boa e música ruim? O que é o bom, o que é o ruim? Depende de quem observa, de quem analisa, né? O João Gilberto é magnífico, porém numa festa ele não vai fazer sucesso, né? Uma música, o Roberto Carlos é bem quisto por mal visto por outros, mas ele traz informações que vão no âmago da questão humana, né? E por vezes isso que ressoa, né? Que ressoa, que traduz, né? E então vai muito, às vezes é uma situação de momento, né? Às vezes tu tá com uma dor de cotovelo, uma dor de amor, toda uma questão. Determinado repertório vai te identificar naquele momento. Às vezes tu quer dançar, às vezes tu quer apreciar, né? Então, e tem uma polêmica envolvendo o Roberto Carlos e o Tim Maia, não tem? Algo assim que... porque eles iniciaram a carreira um tanto juntos, né? E aí o Tim Maia foi para um lado, o Roberto Carlos soube... A gente pode dizer que... eu ia te perguntar, né? A gente pode dizer que o Roberto Carlos soube enxergar melhor e aproveitar melhor as oportunidades e o Tim Maia acabou não tendo essa mesma leitura? Olha, talvez o Roberto Carlos é um dos exemplos que mais sabe identificar o mercado. Porque ele tem questões até hoje, assim, de tudo onde ele pode obter o lucro, ele não desperdiça,
né? Há pouco tempo ele mandou tirar as cifras da internet das músicas dele, né? Não podia ter assim? a cifra da música, a harmonia, sim. não podia estar lá na internet. Oxe, mas... Você quer ter, pague para ter, né? Então ele tem um domínio, assim, dessas questões todas que é impressionante. E também não tá errado, né? Obra não dele. Tá errado. Sei, questão autoral, enfim. Eu sou muito fã do Roberto Carlos, já fui num show dele, né? Eu costumo brincar, eu e todas as vovós do mundo, né? E aí é impressionante, porque ele faz um estádio inteiro suspirar junto com ele. E aí, quando eu assisti esse show, eu fiquei me perguntando, mas quem é esse cara que há 50 anos lota estádios? E todo mundo chora. Todo mundo chora, todo mundo se emociona. Quando ele canta Nossa Senhora, quando Exatamente, ele canta... Não tem como, não. Né? Então, esse é o fenômeno da canção brasileira, né? De mobilizar pessoas para lotar um estádio. Né? Quem são os outros fenômenos da música brasileira, Clairton, na tua análise? Eu gosto muito dos autores que trazem essa informação, né, contemporânea, que trazem, transformam a música não só em entretenimento, mas como formação. Né? Caetano Veloso é um compositor impressionante. Assim. Tem uma entrevista dele numa revista, uma entrevista de 2001, que ele vai comentando diversas canções dele que tiveram influências de Nietzsche, desse outro autor da literatura e tal, e que foram influenciando para que a canção acontecesse, né? E que aparece ali como uma frase, como uma metáfora, como ele brinca muito detalhe. Com isso, né? O Caetano brinca muito com né? isso. E isso é a canção brasileira. Né? Então, numa palavra, tu consegue abrir todo um horizonte que ela já é desdita ou vai para outro lugar na frase seguinte. Né? Tem o caso do Djavan, que para muitos é incompreensível, mas que destaca a concisão da canção brasileira. Né? Então, eu gosto muito dessa galera, assim, Caetano, Gilberto Gil é assim... É o grande exemplo do Brasil que deu certo, né? Porque é um compositor de extrema sensibilidade, de extremo talento, é um negro, né? Que vem com todas as mazelas da sociedade brasileira e que consegue transformar, né, muito da sociedade através das suas canções, através da canção popular urbana. Né? E quando eu toco muito nesse assunto da canção popular, né, muito pensando no que a canção popular urbana ela conseguiu fazer o que os modernistas queriam fazer e que não se efetivou, né, que era construir a grande obra de arte brasileira. Né? E aí se imaginava muito pegar temas do folclore lá do barro do chão e colocar dentro de um ambiente sinfônico. O que não funcionou de todo, né? Mas a canção brasileira, Tom Jobim, né, todos esses autores aí, o que vem antes, depois, Dorival Caymmi, então nem se fala, conseguem trazer isso para a concisão da canção brasileira. Né? E aí o Gilberto Gil é um desses grandes exemplos. E se o Caetano ele vai muito na questão da criticidade, das questões dos autores da literatura que ele incorpora, né? O Gilberto Gil ele vai na transcendência, né? Ele busca toda uma questão de espiritualidade, né? Que está ali dentro da canção também e é saborosíssimo. Você mencionou que você gosta muito dessa galera, Gilberto Gil, Caetano, enfim. E da nova geração, Clairton, em quem que a gente deve ficar de olho? Quem são os herdeiros dessa galera aí que você citou? As novas gerações elas vão se construindo aos poucos, né? Ultimamente eu tenho ouvido muito Marisa Monte, né, que já não é de hoje, ela já tem um tempinho, mas que se a gente vai perpassando as décadas, catalogando, né, ela foi herdando essa tradição. Mas a gente tem
Por exemplo, autores muito jovens, tem um autor que eu gosto muito, chama Vinícius Calderoni, que é um autor de São Paulo, né, que já trata a canção com essa essência, né, com todas essas informações que a canção pode conter. A gente tem o caso dos Gilsons, que são filhos, né, filhos netos do Gilberto Gil, Tó Brandileone é um nome de um compositor de São Paulo. Quem mais? A gente tem um grupo chamado Bala Desejo, né, que é do Rio de Janeiro também, que traz toda uma informação da canção, assim, é um olhar novo, mas incorporando também muito da questão dos arranjos, da sonoridade, de todos os detalhes, né, dessa tradição popular brasileira. Como que a música entrou na tua vida, Clayton? Ela entrou, assim... A ponto de te levar pelo caminho, né, de fazer disso o teu ofício e de te levar para um doutorado, enfim. Eu comecei tocando acordeon, né, o meu instrumento de origem. E foi uma questão familiar, assim, porque o meu pai ouvia muita música gaúcha, tá? Ele tinha muitos vinis em casa, dos festivais de música do Rio Grande do Sul e tal. E aí o meu irmão, certa feita, ganhou um violão, né? Então eu deveria ganhar o acordeon, né? E aí eu ganhei o acordeon quando eu fiz 15 anos. Ficou umas 2 semanas ali, eu só brincando com o instrumento e tal. Daí meu pai falou, não, acho que é legal tu ir aprender o instrumento, né? E aí eu comecei a fazer aula. Comecei a fazer aula de acordeon, e como eu tenho uma coisa minha de ir muito a fundo nas questões, né, que depois se revelou muito pela questão do pesquisador, acadêmico e tudo mais, que transcende para tudo em si. Então eu fui muito fundo ali no estudo do instrumento, né? Estudava muita técnica, 8 horas por dia, aquela coisa de ter agilidade nas mãos para tocar, etc, e fui desenvolvendo, né? E fui buscando muito, né? O que tem mais aqui? Então tinha as questões do instrumento em si, mas aí eu fui indo nas questões do repertório, né? Fui ouvindo algo além desse universo da música gaúcha, daí descobri que existia o jazz, então vamos ouvir isso. Aí depois fui para a faculdade, então a música clássica, né? E quando eu falo música clássica, é toda essa história da música que pega, sei lá, de todos os tempos. Eu gosto muito de música medieval, por exemplo, né, que é riquíssima, né, que é uma música coral, assim, de uma profundidade maravilhosa, que é muito além do seu tempo, né, porque quando a gente começa a estudar a história, é curioso, porque, assim, só de pensar que um determinado compositor está dentro de uma igreja fazendo aquele tipo de música, enquanto ao redor guerras, os mais sanguinolentos possíveis. Parece um universo à parte, né? Exatamente. Uma brecha no tempo. O que traduz, né, que a arte ela está sempre avante do seu tempo, né? Se a gente for parar para escutar uma música de concerto hoje, né, a gente vai se assustar, né? Muitas vezes a gente entra numa exposição de artes visuais e a gente se assusta, mas o artista está só revelando o seu tempo, revelando o agora, né? E que normalmente a visão do artista está muito adiante, ou no mínimo ele consegue captar as profundezas que às vezes a gente no cotidiano não percebe. Clayton, como é que tu definiria a importância da música na tua vida? Ela é tudo, né? Porque você trabalha com isso também, mas depois você também apura o teu ouvido, né, ouvindo e se aprofundando nas obras. Como é que faz essa curioso divisão? Porque, assim, eu já tive diversos momentos que eu fiquei sem ouvir música, né, por algum tempo, assim, pelas circunstâncias também de trabalho, outras coisas com que eu trabalhei, e aí sempre sentindo aquela falta, né? Porque às vezes eu tô meio nervoso, meio estressado, não sei o que, ponho a música para ouvir. O que você ouve quando você tá estressado? Eu ouço de tudo, né? Então, sei lá, às vezes eu ouço ópera, eu gosto de ouvir muito da canção popular urbana, mas eu vou para
os universos mais diversos possíveis que a música pode me levar. Então, às vezes, ouvir grupos do leste europeu, né, são maravilhosos, porque daí é sempre a busca pela conexão com o que aquele artista está querendo te transmitir, né? Qual foi o teu melhor show? O show que você não esquece? Que eu assisti? Quando eu ouvi a Voz de Deus com João Gilberto. Ali... Onde foi esse show, Cleiton? Foi lá em Porto Alegre, se não me engano, em 2003. Foi fantástico, assim, porque é uma voz, um violão. João Gilberto era... E tudo estava ali. A história do Brasil estava ali, né? E me surpreendeu muito porque, assim, ele fazia, né, o que ele queria. Uma voz muito grande, né, mas que estava tudo contido ali, tudo cifrado ali. É tudo muito profundo, né? E foi magnífico, assim. Mas também, sei lá, assisti o Caetano Veloso, foi maravilhoso. Mas também, assim, eu já... Um músico que muito me tocou, né, quando eu tive a oportunidade de assistir de perto, foi um zabumbeiro da Paraíba, né, quando eu tocava para um grupo de dança em Porto Alegre, e a gente foi diversas vezes para um festival em Blumenau, que era um festival de danças folclóricas, que lá vinham grupos do país inteiro. E aí tinha um grupo de João Pessoa, na Paraíba, e tinha um percussionista chamado Josil. Você nunca esqueceu o nome? Nunca esqueci. A zabumba é um instrumento que é impressionante, porque o que tu faz ali com a mão direita, com a mão esquerda, toda a rítmica que é feita ali de tempo contra tempo, e ainda cantar fazendo toda aquela magia ali que o baião e todos os ritmos nordestinos trazem, é impressionante. E uma musicalidade muito vibrante ali que não tem como não se conectar. E um dos grandes prazeres que eu tive foi tocar junto dele. E aí teve uma magia muito, muito forte, porque assim, eu toquei uma milonga, né? Mas que tem a forma de compasso, se equipara à mesma forma de compasso do baião. Só que são swings diferentes, mas que quando junta, dá casamento, dá liga. Então era uma felicidade só de estar tocando com aquele músico e fazendo música, enfim, foi muito marcante. Clairton, qual que é a tua percepção com relação a, agora vindo para o mercado musical propriamente dito, de investimentos, de apoio cultural? Como é que tu enxerga isso? Seja no nosso estado ou no nosso país, que é tão vasto, tão grande, que tem uma riqueza musical tão grande também, tão variada. Você acha que o poder público, por exemplo, faz o investimento que deveria fazer? Depende a esfera, né, do poder público. Por vezes a gente vê ações que são muito, muito bacanas, que fazem a diferença, mas que sempre tem que ser 3, 10 vezes mais, né? Porque tem muitos artistas possíveis para se estar investindo. E o Brasil, ele é riquíssimo, né, de talentos, né? Então, tudo que se faça em termos de investimento sempre é aquém do que pode ser feito. E aí o que acaba acontecendo? Como a lei do mercado ela é muito opressora, né? Então, diversos gêneros musicais eles acabam não tendo vez, né, na grande mídia, porque talvez não sejam tão vendáveis quanto se gostaria que fossem, né? Hoje em dia o mercado ele está muito mudado, porque tem as redes sociais, tem a internet, enfim, então cada um cria o seu público, né? Mas a grande questão do poder público é poder incentivar aquilo que talvez não seja tão viável comercialmente, né? Então, ter o primeiro aporte de um financiamento para que o artista consiga construir a sua base, né? Ter acesso a uma gravação de qualidade, porque ofertar o serviço de uma forma com qualidade sonora, com
com todo um retoque final no seu produto. Muda tudo, né? Muda tudo. Né? O cartão de apresentação ele tem que ser bem elaborado. Tá, então o que as pessoas vão encontrar nessa tua playlist aqui no teu livro Música Breve História? O que tem aqui dentro? Olha, tem de canto gregoriano, a Bob Dylan, a Led Zeppelin, tem música barroca, tem Johann Sebastian Bach, tem o classicismo com Mozart, tem Vivaldi? Tem Vivaldi, tem Wagner, né, ópera alemã, tem Igor Stravinsky, né, os balés russos do início do século XX, enfim, é bem variado. Bem variado. E para todos os momentos? Para todos os momentos. Então tá bom. O momento é a gente quem constrói. É, né? Verdade. Vou ouvir essa playlist, tá? Depois vou contar para as pessoas. Obrigada, viu, Clairton? Já? Já. Ah, não, mas tão rápido assim. Gostou da nossa conversa? Muito, maravilhosa. Se passou rápido é porque tu gostou. Obrigada, viu? Obrigado. Pela gentileza da conversa. Sempre bom ouvir um artista, uma alma artista, especialmente nossa aqui agora da Som Maior. Prazer ter te recebido aqui, viu? Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui no teu programa, né? E de sermos colegas aqui agora do Som Maior, né? Então, se eu conseguir manter o nível que a rádio tem como um todo, né? Em todos os seus produtos, então estamos bem. Já elevou o nível. Com uma playlist nas alturas, né, de responsa, a gente encerra mais um Ninguém Morre de TED que hoje que hoje nós recebemos o meu colega de trabalho, o Clairton Rosado, que assina a produção musical da Som Maior agora e que é também a voz, uma das novas vozes da rádio aqui em Criciúma. E esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. Na produção e apresentação, eu, Maga Estopassoli, na edição, a dona Clara Vasconcelos. Dona, porque a gente nunca pode brigar com a editora. Na semana que vem a gente está de volta. Um beijo e até lá.